Pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui nos estúdios JXS para gravar nosso programa de novo, podcast do Costa, resgatando as principais doutrinas da fé cristã. E é claro, mais uma vez, estamos com o nosso convidado especial, que nós gostamos muito, que é o pastor Otoniel Pinheiro. A paz, pastor Costa, é um prazer, meu amigo, estar com o senhor novamente aqui, nesse segundo episódio. Terceiro? É o terceiro, né? Terceiro Teve o primeiro que o senhor fez sozinho, eu participei do segundo e esse é o terceiro, verdade. Show. E é um prazer, tá? Espero colaborar aqui com o senhor e aprender também com o senhor. Amém, a gente vai trocar aqui conhecimento, informações, e eu tenho aprendido muito com o senhor, com a sua experiência de rádio, toda a sua experiência bíblica e teológica. Gostei muito do nosso bate-papo no programa anterior. Gostou, aprendi muito, foi bom, muito conteúdo. Que bom, isso eu tenho certeza aí, pelo que eu vi aí, o script do senhor aí, né? Tem muita coisa boa pra gente ver, né? Eu quero começar esse podcast com uma frase que eu li, que eu não sei quem é o autor, mas eu li, não dizia quem era o autor quando eu li, que é importantíssimo para nós, cristãos, seja de que denominação for, mas cristãos, né, porque acima de denominação nós somos de Cristo. Em primeiro lugar, nós somos de Cristo. E a frase é: quem não conhece a sua história não entende o seu presente e não consegue construir o seu futuro. Então, hoje nós vamos trazer aqui, basicamente, algumas informações sobre a história batista e mais alguma coisa que eu preciso falar, que nós vamos ver. Vai ser uma continuidade, uma continuação do que nós paramos no... Sim, com uma explicação mais detalhada de algumas coisas. Houve, inclusive, uma história que o senhor pegou ali da pré-reforma. O que foi a reforma protestante? O que significa a reforma protestante? A teologia reformada, deixa eu antes de explicar propriamente dito o conceito do que é a teologia reformada. Eu quero manifestar aqui a minha preocupação, minha grande preocupação, que é, de uma vez por toda, as pessoas pararem de espalhar boatos sobre o termo reformado. Como se esse termo não tivesse assim, um significado específico, espiritual e bíblico. Então, se fala de reformado como se fosse um criminoso. Hoje, no meio da cristandade, inclusive no meio... veja bem, eu sou batista, já me apresentei aqui, sou pastor da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, OPBB, subseção Belfor-Roxense, sou membro da Igreja Batista de Vila de Cava, então eu preciso falar da minha igreja, da minha denominação, que a minha igreja até agora eu nunca tive problema, mas da minha denominação. Mas quando nós falamos que somos reformados, há uma rejeição, pastor Tonel, há um deboche, há um achincalhe, há uma rejeição, as pessoas nos olham como se nós fôssemos um doente, um canceroso, um leproso, um criminoso. Entende? Ué, você é reformado? Há um deboche muito grande. Eu vejo que, ao longo do tempo, principalmente com as doutrinas neopentecostais, que com os pentecostais também já teve um desvio muito significativo. Mas com os neos piorou mais ainda. Então as pessoas têm essa distância dos reformados. Sim, né, eu não sei por quê, porque é a nossa raiz.
Porque Exatamente. somos oriundos da reforma. Todos nós somos reformados. Todos nós somos oriundos da reforma da protestante. Reforma Protestante. Porque antes da reforma protestante não havia denominação a não ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Como nós aprendemos no Como nós podcast aprendemos no anterior. podcast anterior. Então, Quem não assistiu, assista lá. assista lá o programa. Então, eu não sei por que essa rejeição contra nós reformados. Ou por outro, a gente até tem uma ideia, mas para não sermos levianos, não afirmamos nada. Mas há uma intenção velada por trás disso. Agora, a gente precisa ser honesto, nós precisamos ser honestos, diante da igreja e diante do Rei da igreja, nosso Senhor Jesus, Glória a Deus. de assumirmos que a fé reformada não é para nós. Se nós não queremos ser reformados, é o direito de cada um vai ser o que quiser. Agora, denegrir as outras pessoas, fazer achincalhe, fazer deboche, fazer, sabe? E é constante, isso não para. A gente vai nas reuniões, é uma piada, é uma conversa, é um deboche, é uma risada, manda um zap fazendo... chacoalhando sem necessidade. É verdade. Então, é bom que nós... seria bom que nós, e aí está os batistas, e propriamente nós batistas, eu quero deixar claro isso aqui, usássemos a frase de Isaac Newton, grande matemático, que ele disse uma vez algo importante que nós deveríamos batistas fazer. Ele disse assim, se eu, sendo elogiado, né, que ele era o cara que inventou tal, se eu enxerguei longe, olha que frase, pastor, é porque eu estava apoiado nos ombros de gigantes. Então, presta atenção, nós batistas, e nós vamos ver aqui, novamente, eu trouxe aqui alguns livros, algum compêndio nosso, né? Se nós somos o que nós somos hoje, é porque nós temos uma história lá. E a nossa história está baseada na reforma protestante, em homens que deram suas vidas, foram perseguidos, foram presos, e outros, como John Bunyan, por exemplo, né, que nós vamos citar aqui daqui a pouco, escritor do livro O Peregrino, que o povo só conhece o Peregrino, mas não conhece a história de John Bunyan. Conhece o livro, mas, quer dizer, poucos conhecem, nem tantos. Usa o livro muito importante falar da biografia. Da biografia, homens, né? e não conhece isso. Então, baseado nisso, eu trouxe aqui algumas informações para nós entendermos, por exemplo, aqui no Brasil, pastor, em 1557, chega no Brasil o primeiro grupo reformado, presta atenção nisso, conhecido como os huguenotes. Quem eram os huguenotes? Eram os calvinistas franceses, que vieram fugidos de lá e trazem para o Brasil, escutem isso, por favor, ouçam isso, e trazem para o Brasil, se instalam aqui nas ilhas conhecidas como Vila-Gagnon, Governador e Flamengo, e Laje, trazem para o Brasil, em março de 1557, 10 de março de 1557, eu estou trazendo datas para nós entendermos quem somos nós. Qual foi a igreja que chegou aqui primeiro? Quais foram os missionários que chegaram aqui primeiro no Brasil? Isso em 1557, chega aqui ao Brasil esse grupo de huguenotes e implanta... o culto foi realizado aqui e a primeira ceia no Brasil, o grupo faz o culto no dia 10 de janeiro de março de 1557 e no dia 21 a primeira ceia é realizada no Brasil. Primeira ceia cristã é realizada no Brasil com esse grupo de calvinistas chamados de huguenotes, que são os franceses fugidos da perseguição lá. Então são considerados os presbiterianos? Os primeiros não são nem presbiterianos. Não eram nem eles presbiterianos não eram ainda. Presbiterianos. Eles eram os huguenotes,
os calvinistas, Raiz mesmo. Os dissidentes lá que vieram fugidos para cá, foram perseguidos e vieram fugidos para cá, para fugir da... Os primeiros missionários batistas que chegaram ao Brasil foi Thomas Jefferson Bauer e sua esposa em 1860. Ficou aqui pouco tempo, ficaram aqui 9 meses, não se adaptaram, mas foram embora. Mas é de Thomas Jefferson Bauer que sai a frase centelha em restolho seco, que vai virar livro da Beth Antunes, que é uma das historiadoras básicas da Igreja Batista. O missionário batista que chega ao Brasil em primeiro lugar para pregar para os escravos, mas não se deu bem aqui, é Thomas Jefferson Bauer, que ele vai, fica 9 meses e vai e volta. Então, quem chegou aqui em primeiro lugar foi um batista reformado calvinista. Batista reformado calvinista, que na época era mais chamado batista particular. E aí, por que particular? Vou dizer de novo. Passaram a ter 2 correntes batistas a partir de 1609, a partir da implantação da primeira igreja batista com John Smith, em 1609. Mais para frente surge o grupo batista particular, porque os batistas gerais, que é o batista formado pelo John Smith, cria na expiação geral. Jesus veio salvar todas as pessoas da humanidade. E os calvinistas, ou particulares, cria na expiação limitada. Jesus veio salvar os eleitos, veio expiar os eleitos. Então, por isso, batista geral e batista particular. O geral é baseado no arminiano. No arminianismo, exatamente. Boa. Em 10 de setembro de 1871, chega um grupo de missionários ao Brasil, um casal, que é William Buck Bagby, e a sua esposa, que é Anna Luther Bagby. Esse casal funda, em 1871, no dia 10 de setembro de 1871, a primeira igreja batista no Brasil. 8 anos mais tarde, em 1879, no dia 2 de 11 de 1879, é fundada a segunda igreja batista no Brasil, em Santa Bárbara, num lugar chamado Station, que quer dizer estação. Eu estou repetindo essa história para nós batistas acordarmos e ver que se nós enxergamos longe, boa, pastor, se nós chegamos longe, é porque estamos apoiados em ombros de gigantes. Se somos o que somos hoje, é que lá atrás tiveram gigantes que nos escoraram. Perfeito? Aí, esse casal funda a segunda igreja batista no Brasil. Esse casal, William Bagby e a sua esposa. Em 1800, aí nessa data, eles batizam o padre Antônio Teixeira de Albuquerque. E é o primeiro pastor brasileiro batizado por esses pastores, por pastor da igreja, da segunda igreja batista no Brasil. Que, inclusive, o pastor que batizou o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque é bisavô da Beth Antunes, a historiadora que escreveu o livro Centelha em Restolho Seco. Muito bem. Em 15 de 10 de 1882, eles viajam para a Bahia, aí vem também para cá um outro casal, que essa primeira igreja solicita a Convenção Batista dos Estados Unidos de Missões, do sul dos Estados Unidos, para enviar missionários para ajudar eles a fazer, porque basicamente eles vieram para cá inicialmente para para apoiar o grupo de missionários que veio de lá, mas que era de língua leta. Não falava brasileiro. Como estava no Brasil, não tinha igreja batista, não tinha nada ainda, eles vieram para
dar suporte a esse grupo. Só que a Igreja Batista, a característica da Igreja Batista é missionária, é plantar igreja. Ela se espalha pelo mundo plantando igreja, fazendo missões. Então, quando chegaram aqui, que viram o grupo e que começaram a apoiar o grupo, viram também um cenário maravilhoso para pregar para esse povo. Então, elas pedem missionário lá e a junta manda o segundo casal, que é o Zachary Taylor e a sua esposa, que vem para cá também. E esses dois casais, mais o padre, que já é pastor brasileiro batista, vão para a Bahia e no dia 15/10/1882 fundam a igreja na Bahia, a primeira igreja batista na Bahia, e o Zachary Taylor prega pela primeira vez no Brasil para esse povo. Na Bahia, porque a Bahia certamente é capital do Brasil. Capital do Brasil, época, né? Parabéns, central, então. Então vamos lá. Agora aqui que eu quero fazer essa ligação, né, reformada com a Igreja Batista. Tem gente que diz hoje, tem batista, eu não sou reformado, eu sou batista. Me perdoe o termo se eu vou ser está sendo redundante, grosso. Né? Está sendo, perdão, eu não sei se... Ignorante. São ignorantes. Porque não conhecem a sua história. São ignorantes no sentido de desconhecer a sua história. Essas três igrejas. Primeira Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste. Nos perdoe, mas Segunda, não tem outra expressão. Não tem outra expressão, fica uma coisa pesada. Eu estou tentando arrumar um eufemismo aqui para suavizar, mas é ignorância, não conhece a história. Aí a gente repete ignorantemente. Falta de conhecimento. Boa observação, pastor. Obrigado. Essas três igrejas, tanto a primeira igreja, a segunda na estação, que batizou o ex-padre Antônio Pereira Teixeira de Albuquerque, e que é o primeiro pastor batista do Brasil, lá em Santa Bárbara, não é na Bahia. Ele foi levantado pastor em Santa Bárbara do Oeste, só que ele foi levantado pastor, e é isso que eu quero que vocês vejam, a cidade hoje onde era a estação é americana, cidade americana. Engraçado é que ele, como pastor batista, foi batizado em 1879, só que ele só vai para a Bahia em 1882. A pergunta é, o que ele ficou fazendo de 1879 a 1882 como pastor batista? Ele ficou pregando na cidade onde ele era pastor. Ele ficou evangelizando quem? Os brasileiros. Então, não foi na Bahia a primeira evangelização brasileira batista, não foi na Bahia. O sujeito não ia ficar 2 anos e 11 meses, praticamente, à toa, pregando para americano, para inglês. Claro que ele pregou para brasileiros. E isso ajudou muito, e depois foram para a Bahia, e na Bahia foi desenvolvendo, e da Bahia foi desenvolvendo para outros lugares. Mas o que eu quero colocar é que essas três igrejas, a primeira de Santa Bárbara, a segunda da Estação e a da Bahia, e aí depois várias outras que foram surgindo, e eu trouxe aqui de novo, fizeram desta declaração doutrinária a confissão de fé da Igreja Batista no Brasil durante 115 anos. Esta declaração de New Hampshire, que tem uns que falam que é Shire, que é Hampshire. A declaração de New Hampshire é um extrato da Confissão Batista da Filadélfia. Filadélfia é um estado nos Estados Unidos que pegou a Confissão de Fé Londrina de 1689, que é a segunda confissão de fé batista e que virou a confissão de fé oficial dos batistas. Teve a primeira em 1644, criado pelas 7 igrejas de Londres, e depois surge a confissão de fé de 1689, que é a confissão central da Igreja Batista no mundo, é esta confissão de fé.
A de New Hampshire, ela é um extrato, uma síntese da Filadélfia, da Confissão Batista de Filadélfia, Já quero esse livro que aí. é a cópia dessa confissão. Sim, A sim. Confissão da Filadélfia é a cópia dessa confissão. E esta confissão de fé é a cópia, menos 2 artigos, é a cópia da Confissão de Fé de Westminster. Só que com 2 artigos mudados. O batismo por imersão e o batismo de criança, que nós não fazemos, não concordamos Isso. e não praticamos. Então, esta confissão de fé está baseada na Confissão de Fé de Westminster, confissão reformada calvinista. A Confissão da Filadélfia, Batista Filadélfia, baseada nesta confissão reformada calvinista. A Confissão de Fé de New Hampshire, extrato da Confissão reformada calvinista. Então, eu não entendo por que, em 1986, a Convenção Batista Brasileira mudou isso. E, a partir daí, nós passamos a não ser mais reformados calvinistas. E, embora ela copie alguns artigos dessas confissões, mas inserem argumentos que não estão de acordo com nenhuma dessas confissões. Mais uma vez, os batistas e sua identidade, os primeiros batistas da editora Pronobis, aqui da Juerp, aqui da Pronobis, e os batistas e o resgate da tradição cristã. Por que que nós abandonamos essas coisas para criar uma nova teologia? E aí nós ficamos totalmente à mercê das inovações, das novidades que têm deturpado e muito a nossa fé batista. Pastor, Entende? Fala. a Convenção Batista, só para mim poder entender, ela não interfere na linha doutrinária da igreja? Não. Assim, ela não? Não? Cada pastor é livre para Sim, escolher a sim. sua linha? Um dos princípios da Igreja Batista é exatamente a autonomia da igreja. A igreja é autônoma, ela é que decide, porque há mais um princípio batista, que é o 5º princípio. Mas isso que não fala... abre um precedente para... Aí é que está. Que fala da liberdade de consciência de cada crente, porque há um outro princípio que diz que nós é que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, esta coisa da convenção não interferir. Cada igreja é autônoma porque nós somos democráticos. A Igreja Batista, Sim. o sistema é democrático. Então, a igreja é autônoma, cada crente pensa do jeito que quiser, e aí começa a abrir precedentes para cada um fazer aquilo que acha. E é complicado, porque nós não podemos fazer o que achamos. Nós temos que seguir as ordens que estão na Bíblia. Jesus, em Mateus 28, 19, 20, vai dizer exatamente isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Então, nós só podemos fazer aquilo que Jesus mandou. Só que hoje nós temos um conceito chamado adiaforia na igreja. E o que é isso? Não está escrito, explícito, e não está ordenado, eu posso fazer o que quiser. Não é por aí, porque o culto para Deus tem ordem. O culto para Deus tem princípios estabelecidos por ele. E pelo que eu observei, e é a preocupação do Senhor... Isso aí, interfere, isso aí, pastor. Porque o que acontece? Todo esse material, esse cabedal aqui de conhecimento, e o senhor trouxe aqui poucos livros, né? Eu sei que o senhor tem uma biblioteca vasta. Sim, eu estou trazendo alguns, mas tem... A preocupação dos que nos antecederam, os gigantes lá, como o senhor falou na frase, de manter a base. Só que o pessoal abandona isso aqui, né? Sim. Abandona isso aqui. Não, e começaram a começa criar a o que quiseram. E foi o que aconteceu. Por exemplo, até a data da chegada dos batistas no Brasil, o escritor do Jornal Batista, lá atrás, em 1969, queria mudar essa data. E mudou.
Diz que seria a comemoração em 1882, porque foi a igreja que foi fundada na Bahia só para brasileiros. Mentira! Isto não é verdade. E a irmã Beth Antunes, que era a bisneta do pastor que batizou o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, escreve para a Convenção Batista do Sul pedindo a documentação de qual foi a primeira igreja. E aí vem ata da sessão, vem declaração, vem tudo. Elemento histórico. Vem tudo dizendo que a primeira igreja batista no Brasil, de raiz batista no Brasil, foi a de Santa Bárbara do Oeste, depois a da Estação e depois a da Bahia. A convenção manda tudo isso. E a segunda da estação, a convenção ainda manda um parecer dizendo que essa igreja se sustenta sozinha, que já tem e que quer ser reconhecida pela Convenção dos Estados Unidos como isso na época que a igreja mandou. Então, quer dizer, não tem como eu não sei por que se nega isso e fica se arrumando argumentos. E a gente precisa ter cuidado, que Paulo nos alerta em Colossenses 2,8, para a gente ter cuidado com as sutilezas, com as filosofias e vãs sutilezas. E quando Paulo fala de filosofia, ele não fala da ciência. Ele fala dessa filosofia comum, ou seja, do empirismo, desse conhecimento do povão, que vai criando ideia, pronto, vai criando a sua visão de vida. Mas o senhor me fez uma pergunta que foi: o que é a teologia reformada? E eu quero voltar a essa pergunta dando uma explicação aqui bastante significativa. A teologia reformada é um sistema de crença que traça suas raízes à reforma protestante do século XVI, que baseou suas doutrinas à doutrina dos apóstolos, como está lá em Atos 2:42, que dizia: perseverando na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos 2:42. Então, a doutrina, a teologia reformada é um sistema, escute bem, é um sistema de crenças baseado na reforma protestante, né, que foi buscar nas escrituras as doutrinas que as escrituras ensinam. Isso é basicamente a teologia reformada. Agora, a pergunta, pastor, é: o que é um sistema? E é aí que me vem a preocupação com os ensinamentos, com as doutrinas, entre aspas, que estão sendo pregadas hoje, estão sendo ensinadas hoje. E aí eu quero, particularmente, ficar preso à minha denominação, porque como nós dissemos no começo, o nosso interesse aqui não é criticar ninguém, não é falar mal de denominação nenhuma, não é falar mal de pastor nenhum, pelo contrário, são todos homens de Deus, levantados por Deus, e Deus sabe de todas as coisas, toda a autoridade, diz Romanos 13, é constituída por Deus. Então vamos lá, eu quero falar propriamente dito da minha denominação. O que é um sistema? E aí que está. É isso que, já que a teologia reformada é um sistema de crença, o que é um sistema? Eu anotei aqui, dicionariamente falando, a definição dicionariana é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados, presta atenção, é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados, isso aqui e que integram entre si. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. É um conceito utilizado para definir um conjunto de conceitos ou objetos reais dotados de organização. Presta atenção nisso. É um conjunto de elementos organizados que se integram entre si. Uma coisa leva a outra, como o senhor explicou. Então, por exemplo, já que é usado para conceitos, eu tenho um conceito sobre Deus.
Esse conceito sobre Deus tem que estar permeando todas as escrituras, não pode mudar. Eu não posso ter um conceito agora de Deus e daqui a pouco falar outra coisa sobre Deus. E aí, então, não é mais o sistema. E aí a gente entra, como eu falei, para a questão da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Deus, logia, estudo sobre Deus, porque ninguém estuda Deus. Timóteo 6 vai dizer que Deus habita em luz inacessível. Só que nós podemos ter conhecimento de Deus limitado dentro daquilo que ele nos revela. Pelo que está na Escritura. Porque nós não conseguimos entender Deus em toda a sua essência, porque nós somos finitos, e o finito não tem como entender o infinito. Agora, dentro do que ele se revelou, a gente consegue compreendê-lo. Agora o senhor falou uma coisa importantíssima aí, que é a revelação do que ele revelou, e não do que eu acho, né? Discorre sobre isso. Fala porque o que acontece? Explica as isso pessoas, porque nós temos uma base, a maior revelação que nós temos é a Bíblia, a Bíblia, Sagrada. Acabou. Então essa coisa, não, eu vi o anjo Deus veio, me falou. Deus me falou. Eu ouvi. Houve nos Estados Unidos diversas denominações e seitas, na realidade, né, consideradas por nós seitas, que foram produzidas assim, né? Sim. Por exemplo, a do Jim Jones, que matou 900 pessoas, porque ele disse que delas, Deus mandou fazer isso. E pelo mundo afora você vai vendo inúmeros casos disso. Os nefilins da vida aí aparecendo. Exatamente, das seitas que vão dizendo que Deus falou, que eles ouviram, e abandonando a Bíblia, que é a revelação maior. Paulo vai dizer em Romanos 15:4, que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Então eu não preciso de mais nada. E segundo Timóteo 3, 16, 17, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Inspirado quer dizer soprado, telpneus, foi ele que soprou, do grego. E proveitosa, e aí ele continua, proveitosa para corrigir, instruir, redarguir, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer ser perfeito? Lê a Bíblia. Você não precisa ficar esperando ninguém te revelar nada. Está indo atrás de revelação, quando você tem a Bíblia, a revelação máxima. E é esse o propósito do programa do senhor aqui nesse podcast, justamente voltar às Escrituras. Voltar às Escrituras, que foi o que a Reforma fez. A teologia reformada é exatamente isso, voltar às Escrituras. E os batistas particulares fizeram isso, voltar às Escrituras, contra um movimento que fugia da Escritura. Eu falei no programa passado. Porque a igreja acaba ficando à deriva, que a igreja que não vê por esse lado, acaba ficando à deriva. Do subjetivo de pessoas que a gente não sabe se... Primeiro vento que sopra está indo... Paulo vai criticar isso em Efésios. A gente não pode se deixar levar por ventos de doutrinas, e é o que tem acontecido. E aí nós não fazemos teologia sistemática. Por que não fazemos teologia sistemática? Porque nós não seguimos o sistema de elementos coordenados que se integram entre si. E a teologia sistemática é isso. Ela vai buscar nas Escrituras esses elementos coordenados que corroboram entre si sobre os assuntos que as Escrituras dizem. Então, por exemplo, o amor de Deus, se falar de amor de Deus em Gênesis, esse amor de Deus vai ter que ser falado do mesmo jeito na Bíblia toda. Então, a teologia sistemática vai buscar nesse sistema ordenado as referências sobre o amor para você entender o que é o amor de Deus. E nós estamos desfazendo disso, nós estamos abandonando isso. O que nós estamos fazendo? Cada um... eu li aqui esse texto. Primeiro que nós fazemos assim. O senhor me convida, por exemplo, para pregar na sua igreja, que, por sinal, estou esperando, tá? O convite. Sim, não. Que até hoje eu estava pensando nisso agora aqui. O senhor me convida para pregar na sua igreja. O senhor está falando, eu estou Aí o senhor diz assim, Costa, tem um tema. Aí o senhor me dá um tema e eu vou buscar na Bíblia um texto para corroborar o tema. Geralmente é assim que acontece. Ou eu vou criar um tema, o pastor me convidou, vou criar um tema, criei o tema. Agora eu vou buscar na Bíblia respaldo para o meu tema. Errado. Isso não é certo. Eu tenho que tirar da Bíblia o tema.
Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia e conhecer na Bíblia o tema. E dela eu tirar esse tema e pregar. Deixar a Bíblia falar, né? Deixar a Bíblia falar. Parabéns. E aí a teologia sistemática deixou de ser teologia sistemática. É teologia de interesse. O que nós fazemos hoje na igreja, nós que eu digo a cristandade, eu, graças a Deus, não, a minha igreja, até agora eu não tenho visto isso, a cristandade está fazendo exatamente isso. Pregamos uma teologia de interesse do meu subjetivismo, do propósito que eu quero alcançar, eu quero arrecadar dinheiro, e aí vou usar a Bíblia para dizer que a Bíblia está dizendo que o dinheiro tem que entrar dessa maneira, e quando, na verdade, eu deveria conhecer o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vi até um Paulo Júnior falando sobre uma questão do dízimo. Sim. Como o neopentecostal interpreta. Ele pega Malaquias 3:10, que o homem é chamado de ladrão, aquele que não dá o dízimo. Sim. Aí ele associa com o versículo isolado de Apocalipse, que ficarão de fora os ladrões. Então quem não dá o dízimo é ladrão, e quem não é salvo, está no inferno. Tá no inferno. Então, esse tipo de coisa que o senhor está explicando. Essa manipulação emocional não é teologia. Não tem ligação entre os Não tem ligação, não é teologia sistemática. Entende? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui algumas perguntas, claro, retóricas, não são perguntas propriamente ditas para serem respondidas direto, e que nós mostramos que não... Eu vou mostrar que não tem nada a ver com a teologia sistemática que nós deveríamos fazer, que é basicamente a teologia reformada. Por exemplo, o que é a soberania de Deus? Você pergunta isso a um cristão hoje, ele não sabe o que é soberania. E confunde soberania. E aí você fica perdido, que você fica assim, mas se Deus é soberano, quem conhece o significado da palavra soberano? E aí é que está. Se a Bíblia foi telpneustas, se ela foi soprada por Deus, todas as palavras que estão na Escritura significam aquilo que elas significam. Tintim por tintim. Não pode ser diferente. Eu não posso criar, e aí é que entra a quadriga medieval, que começou a criar conceitos da escola alegórica, e cada um interpreta do jeito que quer. E hoje você tem crente que diz assim, pastor, mas o senhor interpreta assim, eu interpreto diferente. Como se a Bíblia estivesse sujeita à minha interpretação, como se ela não tivesse a própria interpretação. E Pedro fala que ela não é de particular interpretação, né? 2 Pedro 1, 20, 21, 21, 22. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Mas ele começa dizendo no versículo, sabendo primeiramente isto. Olha a advertência que ele faz. Você tem que ter, quando vai ler a Bíblia, logo... É um princípio. É um princípio. Que nenhuma profecia que está ali é de particular interpretação tua ou de qualquer autor. Olha o que quer dizer, não, que teria que dizer assim, isso foi homem que escreveu. Pedro está dizendo, não, esquece isso. Não entra numa de achar que foi o autor que quis, não. Antes, homens inspirados por Deus falaram a palavra dele. Porque hoje, por exemplo, há até um argumento da manipulação das escrituras. Não, a escritura foi montada foram pela igreja. Homens que escreveram. Mas na realidade, Pedro já previa isso, o Espírito Santo já previa isso e já deixou escrito lá para ninguém. Então, soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Eu anotei aqui, mais uma vez, a definição da palavra soberania que os dicionários apontam, e soberania é o seu poder e direito de domínio sobre todas as suas criaturas para dispô-las e determiná-las como lhe parecer melhor. Olha o que é soberania. É o direito, o poder e direito de domínio de Deus sobre todas as suas criaturas para dispô-las e determiná-las como lhe parecer melhor. E aí você vai ver textos bíblicos, você vai ver um ímpio reconhecendo isso. Quando você vai a Daniel 4:34, o rei Nabucodonosor, depois de ser advertido no capítulo
no capítulo 4 de Daniel, versículo 26, Deus dizendo o seguinte: o teu reino vai ser tomado e eu vou devolvê-lo, para você entender que quem domina é o céu. Glória a Deus. Olha o que Deus diz a Nabucodonosor, no capítulo 4, versículo 26. Antes de botar ele 7 anos comendo capim lá, feito animal e tomando o reino dele. Se eu vou tomar teu reino e vou te devolver, para que você entenda que quem domina é o céu, não é você não. E Nabucodonosor, no versículo 34, reconhece isso. Quando Deus traz, o texto diz, traz o entendimento e a sensatez a ele de volta, e ele olha para o céu e diz, ele é o tal. E aí baixa o decreto que o Deus de Daniel seria pregado por todo mundo na época dele. Embora ele não se converta ao Deus de Daniel, mas ele passa a reconhecer que Deus é o soberano. E ele diz isso. No versículo 34 ele vai dizer que Deus dispõe com os moradores do céu e com os moradores da terra, que ele reputa, que ele, Deus, reputa como nada da maneira que ele quer. E aí nós hoje fazemos um glamour sobre o homem, porque hoje nós temos uma coisa chamada na igreja de antropocentrismo. O homem é o centro do negócio, quando na Bíblia o centro é Deus, não é o homem. Voltado para o homem. Hoje, louvor, adoração, então você culto. é a menina dos olhos de Deus. Tem um pregador aí dizendo que você é o centro do coração de Cristo. Sim, pelo amor de Deus. Você vai em João 17, você vai ver Jesus dizendo, eu trabalho para você, cumprir o que você fez, a glória é tua e o centro é você, não é mais ninguém. É verdade. Nós somos salvos por consequência dessa glória de Deus, é ele que tem que ser glorificado. E nós nos beneficiamos com isso, mas nós não somos o centro da atenção de Deus. Então, o que é soberania? Nós não sabemos, não é teologia sistemática, a gente não trabalha com isso. O que é eleição? Eita. Ninguém fala. Hoje você dificilmente, inclusive na Igreja Batista. Nesse programa aqui vai pegar. Que nós vamos tratar dessas doutrinas todas. Sim. O que é a eleição? O que é a graça? Graça é favor não merecido e imerecível. Mas a igreja prega o quê? Depende de você. Ué, se depende de mim, não é mais graça. Se depender de mim, Paulo vai dizer isso no capítulo 10 de Romanos. Eu anulo a obra de Cristo. Sim, se é pela graça, não é mais pelas obras, senão a graça não seria graça. Ué, se é pela minha capacidade de escolher, de entender, então não tem mais graça. Para que Cristo veio? Ele não precisava ter vindo, eu teria escolhido lá atrás. O homem teria escolhido lá atrás. Outro, o que é a presciência de Deus? E aqui é interessante que eu ouvi um pregador, inclusive reformado, dizer que presciência de Deus é a presciência constatativa. E aí eu não entendi. Constatativa de quê? Porque se Deus constata alguma coisa, o que ele constata? Porque ele estava dizendo que Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Então ele está dizendo que essa presciência que Pedro diz é que ele constatou algo em mim para me eleger. Contrário à Bíblia. Gênesis 8:21 diz que Deus, o Senhor diz, não tornarei a destruir a terra por causa da maldade dos homens, porque é mau os desígnios do coração do homem desde que ele nasce. É verdade. Então, o que Deus constatou em mim? Nesse argumento, estão confundindo a presciência com a onisciência. Sim. O que quer dizer isso? Que eu sou mau desde que nasço. Jeremias 17:9, Gênesis 6:5, e aí você vai. Presciência é conhecer antecipadamente. Se é conhecer antecipadamente, Salmo 14 e Salmo 53, junto com esses versículos que eu acabei de dizer, diz assim, Deus olhou para a terra, para os filhos dos homens, para ver se havia quem buscasse a Deus, para ver se havia quem fizesse o bem. Não há um só sequer, todos se extraviaram. Então, se Deus viu alguma coisa antes em mim, viu isso. Então, como é que a presciência, eu sou eleito segundo a presciência constatativa? A presciência constatativa de Deus me mostra que eu sou incapaz de ser eleito.
me mostra que eu sou incapaz de buscá-lo. Por isso, Paulo vai dizer em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie, porque não vem das obras. Glória a Deus. Então, outra, o que é a providência de Deus? Eu estou cansado de ouvir, Senhor, entra com providência na casa dele agora, como se Deus estivesse a meu serviço para atender a uma ordem minha. O povo não sabe nem o que é providência de Deus. Determina aí que se você determinar, vai estar... Quem dera, né? Se nós tivéssemos esse poder, né? Não, quem dera não. Eu não quero ter esse poder não, porque... Não, no sentido de dar a compreensão deles. Sim, um troço nós de não maluco. temos condições. Já pensou, né? Você determinar, pensou... Outra, o que é a doutrina do decreto de Deus? E aqui eu quero fazer uma observação nessa palavra decreto. Porque nós tratamos aqui decretos. E aí é por isso que teologia sistemática precisa ser teologia sistemática. Precisa seguir o sistema ordenado de conceitos que se corroboram entre si. Deus é imutável. Se Deus é imutável, ele não pode ter decretos. Por que não pode ter decretos? Porque quando você fala decretos, a conotação que dá é de sucessividade. Ele deu um decreto hoje, faz outro amanhã, faz outro depois da manhã, e em Deus não há isso. Emendas constitucionais de Deus. Em Deus não há isso. A simultaneidade, porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele não muda. Então ele decretou e acabou. Como nós não conseguimos entender isso, mais uma vez, Deus habita em luz inacessível, ele precisa falar na nossa língua para nós entendermos. Mas não existe decretos. Deus é intempore, Deus não tem tempo. Então o decreto dele é de uma vez só. Ele único, determinou, né? E acabou. É único. E terá que acontecer do jeito que ele diz. Então, são essas coisas que nós vamos tratar daqui para frente. Em cada podcast um tema desse. Em cada podcast nós vamos tratar de uma doutrina dessa. Vai ser aula, né? Vai ser uma... Espero que você esteja nos acompanhando e não deixe de nos acompanhar e convide, mande o nosso link, né? Compartilhe, se inscreva no canal, peça a outras pessoas para se inscrever, porque nós vamos fazer esse acompanhamento bastante profundo e com seriedade. Terão outros convidados, vai ter programa que nós não vamos tratar propriamente dito dessas doutrinas. Por exemplo, eu estou trazendo um músico da nossa igreja para tratar do que é a música na igreja, como a música deve ser tocada, que letra deve ser cantada, para seguir teologia sistemática, para seguir o sistema. Estou trazendo o capelão Jorge Lacerda, o coronel PEMERGE, capelão da PEMERGE, para falar dessa questão do que é ser o capelão, que ele também é, mas eu estou trazendo um outro convidado, já que ele militar, né? Participa, 25 anos linha, de capelão da PRM, então, quer dizer, é um outro, ele tem um outro universo, e ele tem como nos trazer mais informações, não mais do que ele, mas uma informação diferente. Não, né? Tem livro escrito. O homem também... presidente da ACADECAP, a Academia Brasileira de Capelania não pode ser qualquer um. E presidente da Ordem Brasileira de Psicanalista, as duas instituições eu sou filiado. Isso é o diretor pedagógico. Por isso é que eu o convidei. E terão outros convidados, pastor Douglas Xavier, que é o doutor Capelania na internet. Nós vamos trazer muitos convidados. Dia 3 eu vou estar num evento na primeira igreja batista do Jardim Botânico, do reverendo Judy Clay, e ele virá ao programa. Ele disse que no dia 3 vai combinar comigo para participar do nosso podcast. Infelizmente, estamos acabando. Poxa, queria que o senhor fizesse suas considerações finais de hoje. Pastor Costa, para mim é uma satisfação, né? Não só porque eu sou seu amigo, mas porque eu aprendo muito com o senhor.
E nós aprendemos juntos. O senhor fez intervenções. Conhecimento tremendo. Não, essa. Eu gosto muito. Essa coisa de eu falar mais é porque eu quero verdadeiramente resgatar. A ideia do programa é resgatar essa não é um programa de debate, é um programa informativo. Não é boa explicação. Tá vendo como é que a gente aprende? Exatamente. Eu estou aprendendo a trabalhar com o programa. Ele já é profissional há muitos anos de rádio. Ele tem uma bagagem diferente da minha. É outra, né? Não é um programa de debate, é um programa de instrução, de resgatar mesmo as nossas doutrinas. Espero que você esteja com a gente quinta-feira que vem novamente e fique atento e divulgue a gente, né? Por favor, fale com todo mundo, bote nosso link. Se inscreva no nosso canal, tá bom? E até a próxima. Um bom dia para você.